Ora viva, senhoras e senhores, voltamos de novo ao podcast do Barreto. Se na semana passada vos trouxemos Palm Springs, um filme bastante atual, hoje trazemos She Dies Tomorrow, realizado por Amy Seimetz. É a segunda longa-metragem desta realizadora e tem como personagem principal, ou a grande protagonista, Kate Lynn Shield, que faz o papel de Amy. Neste filme, para vos contextualizar de uma forma bastante rápida, Amy pensa que vai morrer no dia da manhã, portanto que tem pouco mais do que 24 horas de vida, e isso revela-se bastante contagioso. E contagioso será as opiniões dos meus colegas, dos meus compinchas, como sempre, vocês já os devem conhecer. De um lado, por ordem alfabética, começaria pelo Tiago, mas isso não vai acontecer, eu vou ser bastante correto e começar pelo Bernardo. Bernardo, muito boa noite, estás aí? Boas, pessoal. Estou aí, estou forte. Acho que vai ser uma conversa muito agradável. E polémica. Pelo que eu já ouvi dizer, ando aqui uma mosquinha a dizer-me umas coisas. E aí, Tiago, também estás desse lado? Então, pessoal, vamos lá conversar um bocado sobre isto. Prontos para comentar esta obra de 1 hora e 26 minutos, considerada uma comédia, um drama e um mistério. Bernardo, o que é que tu achas? Isto é uma comédia, um drama, um mistério? Olha, elucida-nos um bocadinho. Isto é um bocadinho de tudo e é um bocadinho de nada, talvez. Mas eu acho interessante porque nós, sem querer, acabámos por escolher um filme que funciona como antítese do último filme que discutimos no podcast, o Palm Springs. Porque enquanto no Palm Springs as personagens têm a certeza que não vão morrer no dia seguinte, as personagens do She Dies Tomorrow sentem que vão morrer no dia seguinte. Então achei um pormenor bastante insólito. Porque o que vamos discutir vai ser um pouco o inverso da última discussão. Mas agora falando diretamente do filme, o She Dies Tomorrow é um filme que capta muito bem o sentimento de ansiedade que estamos um pouco a viver nesta altura de pandemia. Porque mesmo que não tenhamos perdido um negócio ou termos tido a infelicidade de ter perdido alguém, dificilmente estamos a viver de uma forma tão confortável como há um ano atrás. Nem que seja pelo facto de todos termos de estar mais vigilantes no nosso comportamento, e como a economia também está em recessão e isso afeta-nos quer queiramos, quer não. E, portanto, isto provoca em muitas pessoas esta sensação de pavor existencial, que se traduz muitas vezes em ansiedade. E por muito que consigamos compreender ou empatizar com o outro, nunca conseguimos fazer com que o outro entenda o quão ansiosos e preocupados podemos estar. Então, o filme explora muito bem este desejo quase mórbido de sermos entendidos à força pelo outro. Além disso, a forma como o terror está empregue recordou-me algumas histórias de terror mais cósmico do autor H.P. Lovecraft. Por exemplo, o filme Color Out of Space, de 2019. Porque o antagonista é assim ambíguo, é retratado em esquemas cromáticos muito vibrantes e também estamos parte da história sem compreender muito bem o que se passa. O que me leva aos pontos que eu gostei menos no filme. O primeiro ato é extremamente intrigante. Lidamos com uma personagem que à partida está doente, mas não sabemos bem se será depressão ou algo mais. Mas a partir do momento em que o filme expõe as suas cartas, passa a ser um comentário daquilo e daquilo mesmo. O que me leva a ponderar que se She Dies Tomorrow fosse uma curta-metragem de 35 minutos, teria conseguido provavelmente um efeito semelhante e sem a estranheza desnecessária que o filme impõe. Porque às vezes roça na tontice e acredito que não precisava. O que é que tens a dizer, Tiago? Olha, o que eu tenho a dizer é que, se me for permitida a possibilidade de responder à pergunta também do Diogo, eu penso que este filme resulta bastante bem como comédia, acima de tudo. Eu seguramente houve momentos em que, perante talvez a tontice ou pelo menos o radicalismo inerente à narrativa, fiquei bastante intrigado pela positiva e comovido ao ponto de me rir bastante. Mas claro que o filme deve ser analisado um pouco mais friamente do que isso, obviamente. Penso que o que o Bernardo disse é muito acertado, que acima de tudo tem um caráter filosófico
precisamente o oposto do Palm Springs, e de certa forma é quase um contraponto interessante relativamente à filosofia inerente ao filme da semana passada. Penso que o filme é um daqueles casos em que não se pode talvez dizer que seja inerentemente bom ou mau. Penso que a experiência em si é uma experiência bastante nova e bastante desconcertante, até para o lado negativo, como foi para mim. Negativo porque me deixou bastante desconfortável. Não penso que terei retirado inteiramente da experiência fílmica a qualidade do filme. Por isso eu digo que este caso é paradigmático precisamente porque acho que se justifica o clichê de não é bem o filme, sou eu. Sou eu que estou mal aqui. E eu penso que quando isso acontece, estamos perante uma obra não necessariamente má ou boa, mas tremendamente radical e que nos desafia a pôr em causa as nossas concepções mais íntimas. Se um filme de terror te deixa desconcertado, não cumpriu o seu papel? Lá está, exatamente. Agora, eu acredito que sim. Agora, eu não consegui compreender o filme na sua totalidade, isso é lógico para mim, e eu penso que o filme tem muito mais do que aquilo que eu consegui compreender. Sabes que eu faço a própria pergunta também para mim. Pois. Porque a minha experiência também está muito... A minha experiência com este filme é um bocadinho... Eu ainda não tive, se calhar, tempo para amadurecer as minhas próprias ideias sobre o filme, porque eu acho que é um filme interessante, mas também não me cativou por completo. Então, a própria pergunta que eu te fiz também a faço a mim. Exato. Eu devo dizer que agora fazendo um paralelismo para o futebol, eu acho que levei uma goleada do filme. Porque o filme acho que conseguiu captar em mim experiências que só acho que filmes acima do normal, em termos fílmicos, cinematográficos, etc., conseguem captar no espectador. Agora, analisando a obra de uma maneira geral e não tanto com os sentimentos positivos ou negativos que despertou em mim, eu penso que este filme resulta acima de tudo bem como comédia, quanto mais não seja pelo caráter um pouco estranho e sui generis das personagens, sobretudo não tanto de Amy, mas por exemplo de Jane, que eu acho que a interpretação da Jane Addams é em termos de comédia bastante elevativa, e acho que em termos de drama e de thriller psicológico cabe mais essa leveza, ou não tanta leveza, à personagem da Amy. Penso que o complemento entre as duas personagens, num primeiro momento, como tu disseste bem, a Amy tem um protagonismo bastante interessante em nos transportar para quase uma depressão, um terror psicológico, e depois temos também essa parte psicológica, mas mais em termos cómicos, com a Jane. E eu penso que nesse aspecto o filme ganha bastante, quase em fins de primeiro ato, inícios de segundo. Sim, eu até aí gostei do filme, a partir daí começou-se se calhar a tornar a ideia um pouco repetitiva e acho que faltou ali um pouco de frescura. Mas não sei, Diogo, o que é que tens a dizer sobre o filme? Sim, eu realmente não estou tão positivo quanto vocês. Para mim foi uma experiência um bocado estranha e diria mesmo até um bocado vazia. Vazia porque, como vocês estavam a refletir, ou quando eu vos perguntei sobre a questão de ser uma comédia, um drama ou um mistério, o Tiago mencionou que até achou o filme bastante aproximado a uma comédia. Que não é propriamente uma comédia, mas às vezes soa como. A nível Uma comédia negra. Mas a questão é uma comédia negra, mas de que negro também não tem muito. Tem negro nos seus cenários, tem as tais cores vibrantes, como tu mencionaste, que aí até, pronto, um pequeno apelo visual, ou eu associo um bocado aos filmes do Gaspar Noé, que também tem essa vertente da luz e da cor, e realmente penso que há aí uma pequena inspiração, e isso até é interessante, mas realmente fora isso, eu não consigo sugar nada. Vocês estavam a refletir ou a fazer o exercício de às vezes podermos ser nós e não o filme, portanto, atribuir a culpa a nós próprios. É verdade que às vezes isso acontece, e eu falo por mim, mesmo se calhar em experiências que já tive com outros filmes bastante reconhecidos. Posso até contar-vos o episódio por exemplo, não foi fácil para mim ver o Solaris do Tarkovsky, portanto só uma segunda tentativa é que consegui porque realmente não estava a conseguir absorver o filme e a certa altura
pronto, entendi, ou consegui chegar à conclusão que se calhar pela matéria meu, naquela primeira tentativa, não estava muito disposto, pronto. Pode acontecer, ou tal como um 2001, Odisseia no Espaço, são filmes que exigem outra vertente, outra paciência ou capacidade de contemplação ao espectador, que a meu ver este She Dies Tomorrow não exige isso, e eu tive a mesma sensação, porque realmente não consegui sugar praticamente nada do filme, o elenco é básico, portanto penso que são performances fáceis de fazer, digamos assim, apesar do papel da Kate, portanto a que interpreta a Amy, até ser algo interessante, lembro de já ver a realizadora noutras obras e realmente até é interessante, mas fora isso, a história barra argumento diria que é praticamente nulo. Eles andam ali a certa altura tu percebes. Mas vou-te fazer uma pergunta, Diogo. Acho porque mesmo o que tu falaste, eu penso que não acaba por não se relacionar tanto assim, porque tu no início, nesse tal primeiro ato onde tu tens aquele lado da intriga, onde tu não sabes realmente o que é que está por trás daquela tristeza, daquele peso, daquela melancolia deste personagem, o que se mostra é que é uma espécie de um delírio, isto é uma espécie de delírio, quer dizer, eu tenho a certeza que vou morrer amanhã, partilho isso com outras pessoas e tendo atitudes estranhas, e basicamente as outras pessoas também ficam com essa doença, é como se fosse Não achas que isso é uma ótima metáfora para o stress? Não, O não stress acho. que se passa, o stress que tu comentas com alguém e essa pessoa fica estressada porque um amigo está estressado. Não, e esse não amigo, desta forma. Não desta forma. Não É uma achas forma. que quando existe uma pandemia a nível global que esse sentimento não tem uma escala muito superior porque toda a gente está preocupada com alguma coisa e acaba por ser altamente contagioso e que o filme, retratando terror existencial, o facto de ter deixado um pouco vazio, não é essa a própria intenção do filme? Deixar-te um pouco desconcertado. E eu comento isto contigo como reflexão também para mim, percebes? Porque eu também estou a refletir se de facto isto é um mérito da obra ou se é apenas um comentário simplório e vazio e que não tem assim tanto mérito quanto eu se calhar posso dar, percebes? Isto é um desabafo também que eu estou a fazer para ti. A meu ver é o segundo, peraí, Tiago, mas a meu ver é o que tu mencionaste agora nesta última intervenção, a tua segunda opinião, porque não tem nada. A questão é essa, o que tu estás a falar, ou o cenário que tu pões aqui, tu consegues ter outro tipo de filmes, mais ou menos atuais, que demonstram isso mesmo, ou algo muito parecido, até se calhar ligando a outro tipo de crises que já aconteceram na humanidade, portanto, dependendo do tema do filme, em que consegues associar isso, que demonstram isso. Ele tem uma comunicação muito mais feliz do que este She Dies Tomorrow, porque isto aqui, tu falas da questão da ansiedade e todo o cenário que nós vivemos hoje em dia, mas She Dies Tomorrow procura também fugir da realidade ao mesmo tempo, ou tenta, dentro da realidade, ser irreal, com uma premissa de irrealidade ou pseudo-terror muito básico, ou diria, pá, nulo, pronto. Mas olha, sim. Pegando na pergunta do Bernardo, que eu achei uma pergunta extremamente interessante. Eu ontem fui rever o Inception. E uma das frases mais interessantes do Inception, no meu entender, é a seguinte, que uma ideia pode ser o maior cancro da tua vida, ou o maior cancro inerente ao ser humano. Porquê? Porque uma ideia, entranhando-se na mente da pessoa, consegue controlar-te. E é muito difícil, por vezes, tu eliminares uma ideia do teu subconsciente, ou do teu inconsciente. E não achas que o filme faz um pouco isso, na maneira sui generis, como consegue trespassar uma ideia de pessoa para pessoa ao ponto das pessoas por vezes ficarem quase agarradas a essa ideia, incapacitadas, imobilizadas e quase dependentes disso? Não, neste filme não. A questão é mesmo essa, tu tocas num aspecto importantíssimo, mencionas um filme incrível, ou a meu ver riquíssimo, não só a nível mental como também a nível até de argumento, porque tu consegues ter dentro dessa irrealidade do Inception, do que é a dimensão temporal e de espaço, ter estes tais argumentos, digamos, completos para o que é um exercício para com nós mesmos e para com os outros e os que nos rodeiam. E o que nos rodeia. Mas aqui em She Dies Tomorrow não acontece nada disso. A questão é mesmo essa, é que tu falas da ideia, e existe a ideia ou a premissa de eu vou morrer amanhã e isso torna-se contagioso, mas a forma como se torna contagioso é demasiado simplória. É muito básico. Não existe uma história por trás que se calhar
consiga argumentar essa premissa de uma forma mais, como é que eu diria, musculada. Isto é, às vezes fazem estas críticas, principalmente aos filmes de terror, que é, se explicam muito pouco, é porque explicam muito pouco. Se explicam demasiado, é porque explicam demasiado. Mas isto não tem nada E eu de terror, acho que, de Bernardo, facto, isto não tem nada de terror. tem. Desculpa lá. O próprio, Tu que a entendes bastante ideia, sobre filmes de terror, She a Dies ideia. Tomorrow é um menino ao lado de grandes filmes de terror. Ou Não, até mas- de filmes só mais ou menos de terror. Até esta questão de uma ideia contagiar a outra e de algo ser contagioso, eu posso fazer o paralelismo com o It Follows, que é um filme onde algo se contagia, mas está relacionado com doenças sexualmente transmissíveis, e de facto é um filme que tem muito mais argumentos para, por exemplo, recomendar-se, para dar-se uma nota bastante superior. Mas não deixa de ser terror existencial. E tu podes dizer, é terror, tu dizes que é terror existencial, mas ele não assusta. Não, de facto, eu não me senti assustado. Assusta em pensamento. Mas a ideia que o filme está a tentar passar e o estado de espírito em que ele te coloca pertence ao género de terror. E a própria imagem e a própria estética do filme é própria de um filme de terror. A dúvida. Agora, o que tu estás a dizer eu também entendo, que é, o filme podia dar um pouco mais, podia dar um cabelinho a mais para jogar. Eu acho uma que... peruca inteira. Imagina, a questão é que se ele explicasse demais, eu tenho quase certeza que ia desgostar. Mas não é questão Ao de explicar. menos, ele coloca num espaço de pensamento em que o que tu trazes para o filme é aquilo que tu levas. E eu acho que isso é uma boa marca de uma obra que está a tentar fazer algo. Mas Agora, tu dizes é que falo de uma forma demasiado simplória, demasiado quase que não funciona a bruta. comunicação. Essa premissa, Sim. eu entendi perfeitamente. E essa questão da ansiedade e da questão de vamos morrer amanhã, portanto, jogar com o Carpe Diem, no fundo, aqui temos a ideia de Carpe Diem e de morte. Essa ideia ou essa premissa é interessante, principalmente pessoas que se calhar até estejam num estado de espírito mais depressivo, até podem sugar o filme de uma forma mais intensa. Ok, mas mesmo assim, a forma como o filme explora essa mesma ideia é demasiado básica. Volto a dizer, a comunicação não funciona. Portanto, a premissa tem uma intenção muito maior do que realmente o que acontece ou o que passa para este lado do ecrã. Mas não achas que a essência deste filme é o subtexto, além do argumento em si? Mas o subtexto também é pobre. E o que é que tu entendes por subtexto neste filme? Neste filme, o que eu entendo pelo subtexto é a própria viagem, digamos assim, que eles fazem para chegar até aquele estado. Ou pelo menos a personagem principal. E não achas que está... que é mais alimentada, é a única que é alimentada aqui, a meu ver até. Mas não achas que tem inerente um radicalismo interessante ao ponto de tu te questionares o que é que estás aqui a fazer ao ver este filme, e não é, se calhar, essa a missão de filmes deste género? Não, eu questionei o que é que estava aqui a fazer a ver este filme porque podia estar a ver outro. Essa é só por aí. Agora, olha, eu proponho até passarmos para os spoilers, porque se estamos a falar de subtexto, eu acho que já estamos a entrar em território mais denso. Eu fiz aqui uma provocaçãozinha. Podíamos fazer a ponte e falar precisamente disso nos spoilers. É isso. Notinhas, pessoal. Vamos lá. Ladies and gentlemen, Bernardo e Tiago Ferreira. Your notes, Bernardo. É um filme que eu admiro de uma forma estranha, até pelas intenções e até certo ponto pela execução. Não me consigo convencer em pleno, ao ponto de se calhar até de o recomendar, mas como eu tive uma relação tão interessante com este filme e acredito que se eu visse daqui a um mês teria uma outra opinião, eu tenho que lhe dar algum crédito e vou dar... Melhor ou pior? Para melhor ou para pior, podia ser, era engraçado até fazer essa experiência. Portanto, eu, por esses méritos que eu até reconheço no filme, eu vou-lhe dar 2,5 estrelas em 4. Muito bem. Tiago. Eu acho que estive em sintonia com o Bernardo desde o início e não podia estar no fim, e não podia não deixar de estar no fim também. Dou 2,5 estrelas em 4 porque lá está, o filme eu dou precisamente a margem de 1,5 estrelas para o que não consegui captar do filme. Muito bem, falto eu, não é? O mais pessimista. Realmente o filme não me convenceu de todo. E por tudo que eu já estive a falar e também irei falar a seguir, eu vou apenas dar 1 estrela. E a pior nota do filme. É verdade. Vamos lá, pessoal. Quem nos segue sabe que realmente é a nota mais fraca que já dei até agora. Que deste e que demos todos. Mas pronto, de qualquer das formas, eu já justifiquei o porquê.
é normal, eu penso que a arte é isso que é bastante interessante, nós conseguirmos discutir e termos Eu ideias estou a gostar muito diferentes desta de várias conversa. obras. E realmente eu até nem costumo ser uma pessoa muito deitar abaixo, digamos assim, mas pronto, realmente She Dies Eu Tomorrow próprio estou pouco, surpreendido contigo. pouco me encheu o olho, digamos assim, e em conversa, ou portanto com vocês, nossos ouvintes, não é um filme que eu recomendo. Eu diria, terei outros trunfos na manga, mas nós iremos chegar lá mais tarde. Também não esquecerem que nós estamos em todo lado, portanto, para nos poderem ouvir, estamos em todo lado, na RFM, na TSF, não, ainda não. Estamos no iTunes, Isso é muito abaixo da nossa estamos qualidade. na Google, estamos no YouTube, estamos no Anchor, onde vocês quiserem. Basta irem ao site do Spotify. Barreto, ao Spotify, obviamente, obrigado Bernardo. Basta visitarem o nosso site e quando publicarmos o artigo desta conversa, têm lá todos os links disponíveis para ouvirem este incrível podcast, podcast do Barreto, na plataforma que melhor entenderem. E sendo assim, passamos Ou em então todas. para em todo lado, volto a dizer, qualquer dia estamos na RTP, mas isso tudo com calma. Passemos então agora para território spoiler. Ora, bem-vindos de novo. Se estão aí desse lado, quer dizer que já viram este filme. She Dies Tomorrow, para quem se esqueceu, porque realmente é um filme que até se esquece um bocadinho facilmente. Mas pronto, isso é algo que agora, em território spoiler, graças aos meus grandes amigos cinéfilos Tiago e Bernardo, vamos explorar melhor, se calhar mencionando também umas cenas e outras personagens, de que forma é que realmente esse She Dies Tomorrow funciona ou não funciona muito bem. Estavam a falar há bocado da questão do subtexto. E, portanto, tu colocaste aí um travão, Bernardo, e se calhar muito bem, mas até começo por ti, apesar de ter sido o Tiago a puxar o assunto, mas começo por ti. Conta-nos um bocadinho mais sobre esta questão do subtexto, ou de que forma é que pode dar outro ênfase ao filme, o que é que te parece? Eu primeiro tenho que defender um pouco a memorabilidade deste filme, porque acho que o género de terror em 2020 tem sido assim tão esquecido que eu acho que este filme acaba por se destacar bastante em termos de memorabilidade. Assim, de repente vem-me o The Invisible Man à cabeça, mas pronto, não poderá não ser o filme que está mais bem conseguido, mas está não no é. Barreto. A sua crítica está no Barreto. Está Nunca no esquecer Barreto isso. e devem Obrigado. consultar. Tem alguns méritos, principalmente a Elizabeth Moss e outros aspectos, mas pronto, vamos voltar ao filme em tópico. Em relação ao subtexto do filme, eu acho que o filme procura dizer outras coisas com personagens secundárias, não só sobre a depressão, como também aquela ideia de que se tu sabes que vais morrer amanhã, provavelmente vais dizer coisas às pessoas que não dirias se não o soubesses. Sem Portanto, dúvida. existe aquela questão do casal que é sincero um com o outro e diz que estavam para acabar um com o outro já há muito tempo, só que não o queriam fazer por respeito, o pai do senhor tinha morrido. Mas a intenção é mais da Tilly, pelo que eu retive, não tanto pelo Brian. Sim, exatamente, sim, mas ambos sabiam que a coisa já não estava a Sim, funcionar e ele ali que disse, sabiam que tens iam morrer razão. no dia a seguir, Exato. simplesmente decidem ser sinceros. Portanto, o conhecimento da morte como veículo de sinceridade. Exato. Depois, a questão daquele casal que passa a mensagem da morte para a filha. E aqui, se calhar, vem um bocadinho aquela ideia dos pecados dos pais serem transmitidos de geração em geração e eles acabam por condenar a filha também à morte. E eu acho que isto são tudo sementes de ideias que o Diogo pode-me dizer e muito bem que não estão exploradas por aí além no filme, mas que estão lá e que me fazem pensar e que estão bem construídos ou bem implementados na fábrica do filme. Não explica muito, não, é verdade, mas coloca as sementinhas para a audiência captar as ideias e para pensar sobre elas e para nos angustiar, porque talvez quem esteja a ver este filme seja pai e pense um bocadinho naquilo que vai dizer ao filho a seguir. Ou que esteja numa relação que está tremida e que comece a pensar que tem que ser mais sincero com a pessoa, ou deixa a entender. E eu acho que o filme, apesar de não explorar isto de uma forma assim muito enraizada,
coloca as sementes para lá chegarmos. Mas o problema é que as sementes ficam debaixo da terra e não sai nada dali. Sementes estando lá, nós é que depois já temos que regar. E eu acho que o filme dá-nos um pouco mas essa tarefa. o E tu problema é gostavas que que tu ele regas tivesse este filme e regado. não sai nada. Tu regas o filme e não sai nada, lamento. Sabes porquê? Sabes porquê que não sai nada? Não é o objetivo do filme regar essas próprias sementes que coloca. Ele só quer colocar a semente da angústia. Sabes E depois porque não fazes sai o que nada? quiseres com ela. Mas Tens de demorar um bocadinho para a árvore crescer. Mas o problema, ok, estamos a fazer esta. Não queres logo um fruto? Vais ao supermercado. Aí tens os blockbusters. Eu compreendo a metáfora que vocês estão a falar, exatamente. Mas o problema é que a forma como isto nos é apresentado, a forma como é colocada a semente, é uma forma bastante. Como é que é dizer isto? Não é pobre, mas é insuficiente. Portanto, vocês estão a falar da questão do o filme levantar uma ideia e depois o espectador, ou ser uma provocação para o espectador e o próprio espectador refletir sobre isso. Mas tu, quando refletes sobre isso, ou durante essa hora e 20 que é o filme, tem de haver mais alguma coisa. Portanto, o filme tem que dar algo mais. Ou, a meu ver, pelo menos, o filme deveria ter que dar algo mais, mesmo para a ideia que apresenta. E não dá. Uhum. Tal como o Fernando Pessoa escreveu para o slogan da Coca-Cola, eu acho que este é um excelente slogan Então, para este filme, que é primeiro estranha-se, depois entranha-se. Entranha-se. O problema é que estranha-se e continuei a estranhar e ainda agora estranho. E de entranhar, só entranhou aquelas corzinhas e aquela música lindíssima do Mozart, a Lacrimosa. E isto foi graças ao Bernardo, que eu não sabia o nome da música. Obrigado, Bernardo. Em que realmente poderei ouvir de novo, não é? Porque realmente Mozart, Wolfgang Amadeus Mozart, é uma das atrações deste filme. Devo dizer isso. Temos artigo no Barreto sobre Mozart. Temos tudo. Exatamente aqui escrito pelo nosso Tiago Ferreira. Quem Bem, é esse? mas não sei. É uma pessoa que diz que o She Dies Tomorrow é um excelente filme. Bem, ele não disse isso, atenção. Pronto, anda perto, eu estou aqui a... Só distorces tudo, meu. Estás a distorcer porque deste uma estrela. Pensas que as nossas notas foram de grandes... Os mas nossos não foram. Na lógica do Diogo... Os nossos ouvintes sabem a verdade disto tudo. Pronto. E aqui a questão passa muito por aí. Agora, Bernardo, só aqui para comentar, tu tocaste num dos pontos que eu até acho que no filme até é interessante. Portanto, em que aí aquela tal quebra de relação entre a Tilly e o Brian, portanto, aquele momento de ruptura, essa honestidade, ou quando tu percebes que realmente às vezes é necessário uma frontalidade e uma frieza para compreendermos o que é melhor para nós, ou até expulsar coisas que já estavam guardadas e que nós até nos possamos sentir frustrados com isso, como foi a questão da Tilly, da questão do Brian não ter ido ao seu aniversário, ao seu último aniversário, no qual o Brian até responde: meu pai teve um AVC. Não é? E isto foi já depois, no carro, de eles irem tirar o oxigênio ao pai do Brian, que no fundo era ali um vegetal, estava há meses naquela cama, e aí sim, se calhar o filme é uma cena um bocado intensa, ou uma pessoa sente de uma forma mais chegada. É uma questão pertinente. Portanto, esta questão indo ao encontro, ou esta cena indo ao encontro do que é a tal premissa do filme, não é? Da questão da morte e o valor, o impacto que essa morte pode ter, não só para os mais próximos, para com nós mesmos. Mas tirando isso, aí está, agora não consigo realmente... Não, podias continuar, porque eu estava a gostar de ver a dar méritos ao filme. Eu também. Eu posso, tipo a sinfonia do Mozart. Eu sou sincero no lado negativo, mas pronto, também eu não estive a tocar guitarra quando fui ao filme. Daqui a bocado está uma mão cheia de pontos positivos da tua parte. Mas olha, tenho mais um. O problema é esse. O problema é esse, é que ou vocês me recordam mais alguma cena, e se calhar eu até posso dar o braço a torcer, ou então, tirando essa cena mais direta ou com... Portanto, não foi preciso muita história para ir ao encontro da premissa e ser relevante para o espectador, neste caso para mim. Vocês têm que realmente me ajudar com algo mais, porque senão... Eu gostava de dizer uma coisa. Estão a ver aquela cena em que a Jane vai ao médico? Sim. Muito bem. Eu achei essa cena muito, muito interessante em termos de subtexto, e eu vou-vos explicar porquê. Mas essa cena é uma boa comédia, uma boa parte de comédia. Essa cena. Mas adiante. Mas olha, também justifica porque é que eu disse que o filme é muito bem conseguido em termos de comédia. E sobretudo com a personagem da Jane. O Bernardo disse no início bem que este filme tem uma metáfora ou uma personificação de quando nós estamos perante stress, esse stress ser contagioso. Mas eu também acho
que esse stress ou essa ideia que nos está a atormentar serve também como um bocado de consolo, de compreensão. Quase como se o sofrimento daquela pessoa ser um amparo também para os meus problemas. E eu senti que aquela cena com o médico foi do género, opá, eu estou aqui a curar pessoas, mas eu também tenho os meus problemas, os meus receios. Tanto que depois já há ali uma imortalização dessa compreensão, com um abraço, julgo eu, e que eu achei em termos emocionais, além de antes da parte cómica, uma das cenas melhor conseguidas em termos de mensagem. Não sei o que é que se vocês acharam, o que é que vocês têm a dizer sobre isso. É um apontamento interessante, mas volto de novo a dizer, não chega. Portanto, essa tal ideia de transportar, digamos, o que é o medo, a ansiedade ou até mesmo o trauma para o outro, porque isto acontece ao longo da nossa vida, ou em certos momentos, não é? Esse passar do trauma por experiência de vida, mas a forma como o filme tenta fazer isso é de uma forma mais, ou com cenas não tão desenvolvidas, portanto, essa questão nem digo tanto do trauma, mas mais até a questão da ansiedade, não chega. Portanto, a ideia está lá, ok, verdade, mas não chega. Está desenvolvida de várias formas, através das personagens secundárias. Mas não é de uma forma com muito texto, não tem muito diálogo, não é dito de forma clara, sendo que o filme de facto perde algum gás a partir do momento em que tu entendes em pleno o que está a acontecer. Ele perde gás, porque tu sentes que o filme, além disso, não tem mais nada para oferecer. Só que a forma como oferece isso é diversificada através das personagens secundárias. E bastante única. Acaba por ser satisfatório e daí também dar uma classificação positiva ao filme, até porque acho que a própria discussão que o filme origina acaba por ser mais interessante que o próprio filme. E eu, reconhecendo esse mérito do filme em conseguir explotar, aliás, uma boa conversa, é um sinal meritório para o filme. Eu concordo. Eu mencionei a questão da Tilly e do Brian, não é? Pronto. Depois, outra personagem secundária que para mim aquilo, pá, desculpa, mas realmente não me disse nada. Foi uma personagem que andou ali meio perdida, não sei fazer o quê, que é a Jane. Pá, pelo amor de Deus, aquilo parece que está embriagada ou drogada. A Jane? E anda ali um lado para o outro. Portanto, a amiga da Amy. Eu achei a melhor interpretação do filme. Em termos cómicos. Não discuto tanta interpretação, porque sim, realmente... em termos cómicos. Pronto, em termos dramáticos, a Amy. A interpretação até pode ser positiva, sim, mas o que acrescenta ou o que é aquela personagem na narrativa, mas, por exemplo, é um veículo da doença. É um veículo. O que é que ela faz a analisar aquelas células? Já te perguntaste? Isso aí é só uma ocupação que ela tinha, que porventura é bastante interessante e pouco mais. Eu posso dar um insight sobre isso. A própria Jane Adams, a atriz, é amiga da cineasta, se não estou em erro. E ela Jane Adams tem uma amiga que é médica. E essa amiga reconheceu em conversa com a realizadora que ela própria, quando analisava células em pessoas falecidas, haviam micróbios no corpo que ela não conseguia reconhecer. Então, a ideia que ela está a tentar passar é que, quer na vida como na morte, os cientistas e os médicos não percebem tudo sobre o nosso corpo. E aqui acrescenta a componente de mistério ao tal terror existencial de os próprios especialistas não entenderem em pleno o nosso corpo, que estão constantemente a fazer descobertas, e isso cria mais um elemento de instabilidade a uma obra que por si também é muito estranha e também não nos permite compreender totalmente as origens desta doença, que eu até, eu gostava de ter tido um bocadinho mais, mas compreendo a solução de explicar o mínimo possível, porque assim, como repito, podemos levar o que temos connosco para o filme e o filme ser um pouco o espelho das nossas ansiedades e das nossas reflexões com o auxílio das personagens secundárias. Eu comecei num tema e fui para o outro. Não, e bem. Diogo, olha,
eu disse aquela questão das células, eu nem sabia disto que o Bernardo disse, mas até pus em questão que houvesse um significado mais profundo do que simplesmente o delírio inerente. Tem a ver com o mistério de os cientistas não nos entenderem por completo e nós muitas vezes depositamos fé neles. E isto vai se calhar um pouco ao encontro das análises que estão a ser feitas para descobrir um vírus, a cura para o vírus. Muito bem. E que está incutido na própria fábrica do filme sem explicar muito, e que nós também, pronto, fazendo alguma pesquisa, também conseguimos chegar lá e até compreender a obra mais no seu todo. Mas entendo que causa alguma confusão, até porque se calhar é um pouco esse o princípio, é que nós não entendamos plenamente o que certos elementos estão a fazer na obra, mas eles depois têm algo a dizer que nós ou podemos pesquisar ou podemos retirar as nossas próprias interpretações. Aí está. Acho que uma pessoa tem que dar o benefício da dúvida. Só isso. E nesta cena que parecia banal, com a explicação do Bernardo, acho que ficamos elucidados que não é bem assim. E acho que o filme ganha com isso. É um insight interessante, não digo que não, mas a meu ver, ou para o que foi a experiência que tive do filme e quanto a essa personagem da Jane, volta a reiterar que pouco ou nada acrescenta. Pronto. Mais alguma cena que realmente me possam destacar? Acham que houve a questão dos regrets, dos arrependimentos que a personagem está a comentar com a personagem do Craig, se não me engano. Sim, exatamente. Também coloca-se ali um pouco a questão daquilo que podia ser uma relação e que acaba por não acontecer, porque lá está, é destruída por causa dessa dúvida e dessa doença, mas acabo também por reconhecer que é uma parte, se calhar, bastante fraca no filme, mas pronto, é possivelmente aquilo que eu menos gostei no filme. Foi essa relação muito ténue, tão ténue que é mais frágil que papel. Mas não, se calhar não havia mais. Se calhar era esse o objetivo, não é? Se calhar era esse o objetivo, lá está, mas pronto, foi uma das coisas que resultou menos bem comigo. Lá está, o filme tem os seus desméritos óbvios, além daquilo que eu lhe dou mais um bocado o benefício da dúvida, porque de facto acho que é uma obra que vale a pena discutir e que conseguimos retirar bastante dela. E é uma obra que acho que se a virmos, dependendo do momento em que estamos na nossa vida, conseguimos ter uma lente diferente para com ela. Exato. E isso é outro aspecto que também achei interessante. Agora, se calhar passávamos para as recomendações se não tivermos mais nada a dizer. Acho que não conseguimos convencer o Diogo, com muita pena minha. Não, mas acho que ele já ponderou sobre a nota, ouvi dizer. Eu acho que ele já conseguiu uma mão cheia de coisas que de facto valem a pena no filme. Portanto, pelo menos é uma estrela em 4 sólida. Exatamente. É só uma, mas é sólida. Está explícito que é só uma. Ao menos isso. É que ela não há mais nem menos. Ao menos isso, não é? Ao menos é sólida. Está ali forte. Muito bem. Tiago, então tu não tens mais nenhuma cena que se destaque? Por acaso até tinha, assim muito rápido. Assim, eu achei muito interessante um remate final. Exatamente. Achei muito interessante a cena em que, ajudem-me com a personagem, ele vai buscar a pizza. Sim, é o Craig. Exato. E eu achei muito interessante, porque lá está, é dúbio, não é? O que se passa ali, que ele fica completamente quase paralisado. Acho que esse foi um dos momentos em que a obra, em termos de mistério, lá está, e em termos de envolvência com o obscuro inerente à narrativa, foi um momento em que nós estávamos assim a pensar, mas o que raio se está a passar ali? Será aquilo a origem? Prevê-se que tenha sido ali a origem, sendo que aquilo era algo que já se tinha vindo a passar. Exatamente, ou seja, não está ali uma origin story. É a metáfora de One. Exato, sendo que o filme começa com a cena posterior a isso, não é? Ou uma das cenas posteriores. Sim, uma das cenas posteriores. Exato. Mas eu acho que o que nós podemos concluir é que não devemos de encomendar pizzas. Pois, porque eles podem virar-se para nós e dizer, vais morrer amanhã. Pois, mas podemos mandar vir umas recomendações. Que podemos. E isso é que é muito bem pensado. Bem, desta vez vou mesmo seguir a ordem.
Desta vez vão mesmo seguir a ordem alfabética, portanto começa obviamente pelo Tiago. Tiago, qual é a tua sugestão? Olha, tu foste bastante audaz na ordem alfabética. Obrigado. Eu também vou ser bastante audaz na recomendação que vou dar, porque acho que vou elevar um bocadinho as coisas. Não é difícil. Obrigado. E se os leitores do Barreto estiveram atentos, notaram que esta semana houve a introdução de uma nova secção de jogos de gaming. É verdade, uma excelente novidade. Malta, toca a ler, toca a jogar. E eu, além de leitor e cinéfilo, também sou gamer. Por isso hoje trago-vos o jogo Detroit. Este jogo passa-se numa fase em que as pessoas estão a ser substituídas por máquinas, que é algo que nós pensamos que vai acabar por acontecer daqui a umas décadas. E o jogo basicamente tem uma componente de decisão muito, muito complexa, em que uma decisão aqui, uma decisão acolá, altera o destino das personagens por completo. Penso que nesse aspecto é possivelmente o melhor filme que eu já joguei, o melhor jogo que eu já joguei, desculpem. Convido todos a experimentar, quem tiver a PS4 ou quem pensar deixar para a 5, penso que é uma ótima escolha. Bernardo. Nós temos estado a falar de terror e era certamente uma boa oportunidade para recomendar um filme do género, mas vou tirar uma bola curva e vou dar uma sugestão musical desta vez. Jesus! Um álbum de heavy metal chamado What the Dead Men Say, dos Trivium, uma banda já ouvi norte-americana. falar disso. E bem. O álbum é de 2020, tem 10 faixas que valem todas por si e resultam num álbum extremamente maduro por parte da banda, com influências de thrash e death metal numas canções, enquanto noutras eles tiram o pé do acelerador e tocam de uma forma, diria, mais radio-friendly, mas sem perder a identidade que conseguiram figurar em pleno neste último esforço. O seu melhor álbum continua a ser o Shogun, 2008, mas What the Dead Men Say é o mais sólido da carreira da banda desde então. Podem ler a minha crítica, que está completíssima, ao álbum no site do Barreto. Completíssima, atenção, este detalhe. É verdade, concordo perfeitamente. Tive muito gosto. Se não fosse completíssima, não estava no Barreto. Exatamente, tive todo o gosto de ler essa crítica e tenho a certeza que os nossos ouvintes vão ter todo o gosto também em ler e em descobrir este novo álbum, até porque no próprio artigo do podcast vocês terão lá o link direto para esta recomendação do Bernardo. E muito bem, falto eu. E curioso é que pela primeira vez nos podcasts não vai haver uma recomendação cinematográfica. Ei. E eu não vou recomendar um filme, não sei se por algum tipo de tristeza ou melancolia após ver She Dies Tomorrow. E é que o filme vale por si. O filme em si é a recomendação deste podcast. Foi 2 contra 1. Exatamente. Não, eu acho que a recomendação é o Diogo ver outra vez. E já ficam 2 estrelas, com mais um é 2, não é? Num parênteses, eu aceito em pleno a experiência que o Diogo teve com o filme. Acredito que o que ele sentiu foi sincero e que poderemos todos sentir com o filme. Sim. Só que depois também acho que há ali mais do que poderá estar a ver. Só que concordamos em discordar. Isso é os nossos leitores e ouvintes estão aqui a refletir sobre toda esta conversa e o melhor que podemos dizer é aconselhá-los a ver o filme se ainda não viram. E se já viram, comentarem, discutirem, chamarem-nos nomes, pá, tudo, essa interação é toda positiva. Seja onde for. Nós estamos em todo lado, o Barreto está em todo lado. E voltando à minha recomendação. Não vou recomendar um jogo e não vou recomendar um álbum musical. Vou recomendar um livro, um romance, do Ray Bradbury, o clássico Fahrenheit 451. Curiosamente, é a temperatura à qual o papel começa a arder, digamos assim. E este pequeno romance de ficção científica, de um universo distópico, um bocado, fazendo aqui o paralelismo para o 1984, do George Orwell, que curiosamente também está no Barreto e com muito sucesso, felizmente. Este Fahrenheit 451 tem a grande premissa de bombeiros, tais como os nós conhecemos, em vez de apagarem fogos, não, vão queimar livros. E a partir desta premissa, temos um personagem principal que, digamos,
se revolta com toda esta forma de queimar ou destruir todo o conhecimento, portanto, uma forma similar ao que acontece no 1984 do apagar a história. Leiam e perceberão estas duas obras, mas pronto, realmente hoje é Fahrenheit 451, foi um dos filmes que mais me deu gozo ler e penso ser obrigatório a todas as pessoas que gostem de arte, gostem de cultura e gostem de leitura. Portanto, com estas 3 magníficas sugestões, dizemos-vos adeus, goodbye ou adiós, e para a semana haverá mais. Nunca deixem de visitar e ouvir o Barrete. E pronto, e She Dies Tomorrow, realmente, não sei. Vale a pena. Barrete. Vale a pena. Malta, digam adeus. Vale a pena. Adeus, pessoal. Até para a semana. Fiquem bem e lembrem-se do lema do Barrete. Por cá somos nós. E fecho esta emissão com uma famosa frase de Arnold Schwarzenegger. Hasta la vista, baby.